Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao novo vídeo deste canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre as pautas 3 e 4 presentes na consulta formal expedida pelo BTLG 11 aos seus cotistas. Na pauta 3, o BTLG visa a permissão para investir em um FII próprio, enfim, a criação e investir em um FII próprio, que irá explorar as superfícies de seus galpões, visando a criação de um fluxo adicional de receita e consequente valorização patrimonial do BTLG. E por que o BTLG trouxe isso para avaliação e deliberação de seus cotistas? O fundo entende que, pelo fato desse novo fundo a ser constituído ser detido 100% pelo BTLG, eventuais contratos firmados entre os dois fundos podem ser entendidos como um conflito de interesse. Então, a gestão, com muito cuidado e zelo, trouxe isso para a deliberação dos cotistas a fim de afastar esse risco. A estrutura do fundo, na minha opinião, ela é relativamente simples. O fundo investido ele irá adquirir o direito real de utilização das superfícies dos tetos, por um prazo equivalente aos do BTS dos painéis solares. Basicamente, pessoal, esse fundo novo a ser constituído irá construir uma usina fotovoltaica nos tetos dos galpões hoje pertencentes ao BTLG, gerar essa energia e vender a contratos de longo prazo a concessionárias de energias renomadas, com ótima saúde financeira. Isso geraria uma nova fonte de renda aos ativos, que detêm essa usina fotovoltaica, e, consequentemente, geraria bastante valor aos seus acionistas ou cotistas. É importante, pessoal, a gestão traz com muito cuidado isso, que, embora cedido, enfim, temporariamente a esse fundo a ser constituído, ao fim desse contrato, esse direito de exploração retorna ao BTLG, que de fato é o proprietário aí dos galpões. Por que o BTLG optou por esse caminho? Enfim, visualizou que esse caminho de constituir um fundo e deter 100% desse fundo seria o melhor caminho. Basicamente está baseado, está estabelecido em 3 pilares: segurança jurídica, liquidez e maximização de valor. Segurança jurídica, uma vez que não há um parceiro, não há um terceiro, não há um intermediário, enfim, esse fundo investido está 100% sobre a égide, sobre a gerência do BTLG. Liquidez, por quê? Muito ligado com esse primeiro ponto também, enfim, o fundo pode fazer o que bem entender aí, claro que sempre buscando proteger os seus cotistas, mas o fundo tem uma certa flexibilidade em atuar aí sobre esse investimento. E por óbvio, a maximização de valor, pelo fato de não ter ninguém ali dividindo as margens, ou enfim, um custo com um parceiro, um custo com um terceiro, o BTLG basicamente compraria isso de alguém e geraria uma renda, um valor aos cotistas diretamente maximizado aí pelo fato de não ter nenhum intermediário, de não ter nenhum terceiro envolvido. E ao fim, aqui em criação de valor, o BTLG basicamente ele traz aí as duas vias de geração de valor aos cotistas, que ele visualiza com esse novo modelo de negócio. Seria o aumento do FFO, basicamente é uma forma muito atrativa de uso do capital. A gente está falando, a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí, mas de cap rates excelentes. Então, o fundo teria uma renda, um aumento de uma renda daqueles ativos, uma vez que hoje essas áreas são ociosas e teria ali uma usina fotovoltaica gerando valor a esses ativos. E, consequentemente, com o aumento desse FFO, existe um potencial de aumento da renda recorrente que hoje o BTLG paga aí mensalmente. Além disso, o fundo percebe, a gestão percebe que haveria a possibilidade de uma criação de valor patrimonial para esses ativos. Enfim, é um imóvel que gera mais renda, um imóvel melhor equipado, consequentemente custa mais caro, tem o seu valor patrimonial mais alto nos laudos de avaliação. Enfim, são talvez aí as duas melhores vias de geração de valor aos seus cotistas. Aqui o fundo, enfim, ele traz aí alguns pontos dos trabalhos já realizados a fim de atingir aí essa meta que é constituir esse fundo. Inclusive, ele traz aqui alguns pontos que eu achei interessante.
diz que está em linha com as tendências de exploração imobiliária, eu acho que faz total sentido, é um ganho de eficiência, uma vez que essas áreas são ociosas e que o fundo, através da sua gestão ativa, que inclusive, abrindo um parênteses, vem fazendo muito bem aí nos últimos anos, eh, pensou num novo modelo, numa nova fonte de renda para esses ativos. Então, eu entendo que está totalmente em linha aí com essa melhor exploração imobiliária. Investimentos sustentáveis, que também está completamente em linha com o ESG, aí, tema bastante debatido e um tema muito importante que vem tomando cada vez mais relevância no mercado financeiro e no mundo de uma maneira geral. Claro, aqui o carro-chefe de qualquer investimento no mundo, né, uma geração do valor aos seus investidores e aos seus cotistas. Uma vez que a gente usa, ou que o fundo estabelece um novo modelo de negócio para aquela área ociosa, e isso gera valor, é, 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 é consequência inata que haverá uma majoração do valor aos investidores. E atualmente, o BTLG trouxe aí quatro etapas aí que ele já concluiu como uma forma de demonstrar que esse modelo de negócio realmente é viável. A viabilidade técnica, enfim, teve alguns laudos, imagino que de empresas aí especializadas no ramo, eh, determinando ou demonstrando que sim, é possível estabelecer essa usina fotovoltaica nos tetos aí dos galpões. Já tem aprovação das distribuidoras de energia, e isso é um ponto muito importante, pessoal, porque as distribuidoras sempre são muito reguladas e entendo que isso é um trâmite bem burocrático, é um ponto bem interessante que isso já tenha sido aprovado. O BTLG já tem aí orçamentos e projetos, né? Análise econômica financeira realizada e concorrência de desenvolvedor concluído. Imagino que ele já fez ali um processo de concorrência interno e já estabeleceu algumas parcerias com fornecedores de qualidade com preço acessível, imagino eu. Espremeram ali, né? O fornecedor. E aqui a alocação das usinas, né? Eles dizem que já tem um memorando assinado. O memorando seria aí um pré-contrato para alocação atípica, ou seja, contratos de longuíssimo prazo aí com concessionárias de bom risco de crédito. A gente vai ver um pouco mais à frente, ele traz um pouco dessas concessionárias. Inclusive aqui ele traz um estudo de caso muito interessante no BTLG Jundiaí. A área potencial, pessoal, são 90 mil metros quadrados. É bem grande a área potencial. O investimento aí ele está falando na casa de 25 milhões, com retorno de 12,5% ao ano, mais inflação energética. Pessoal, isso aqui está muito acima aí da média de cap rate que o próprio BTLG hoje tem no seu portfólio. Enfim, eu vejo isso como uma margem muito interessante. Aqui tem uma inflação implícita. É bem legal esse retorno aqui. Eu como cotista, fico muito feliz com essa perspectiva, muito otimista. A concessionária, para esse caso específico, é a CPFL Piratininga. A CPFL é uma empresa gigantesca, com uma grande atuação, com vários anos de mercado, gera muito caixa, gera muito valor, paga bons dividendos, enfim, é uma empresa bem renomada no ramo. Então, saúde financeira de altíssimo nível, aberta em bolsa, enfim, eu acho que além de gerar valor, consequentemente traz uma diversificação também para o portfólio, né? Enfim, dos fundos imobiliários logísticos, principalmente do BTLG. Aqui tem a potência a ser gerada, a capacidade, que são 13 mil placas solares. Já tem o parecer de acesso emitido. O que seria o próximo passo seria o início de desenvolvimento aí, a depender da aprovação ou não dos seus cotistas através dessa consulta formal que estamos falando. Aqui ele traz um pipeline, né? Enfim, o potencial de retorno. Imagino que ele já deve estar, né? Enfim, em contato muito próximo com essas concessionárias, até pelo fato de que ele diz no slide anterior de que há memorandos, né? Há pré-contratos já assinados, estabelecendo algumas condições básicas. Mas basicamente traz aqui o BTLG Jundiaí, que eu acho que é o mais avançado, né? Que a gente viu no slide anterior. Aí tem aqui com a CPFL Paulista, também muito renomado, tudo parte do mesmo grupo econômico, mas enfim, ótima saúde financeira. E aqui estão alguns dados. BTLG Mauá com a Enel, empresa italiana, multinacional, bem forte.
Aqui, BTLG Horto com a CPFL Paulista. Temos aqui o BTLG Imbu com a Enel novamente. EDP também, empresa aberta em bolsa, com ótima saúde financeira, enfim, geradora de caixa, paga bons dividendos. E aqui o consolidado, né, de todos desses imóveis aí que foram feitos, esse estudo aí que temos pipeline. Aqui, alguns destaques, né? 42 mil novas placas solares, nossa, um número bem expressivo. 271 mil metros quadrados de área de telhado ocupado, enfim, olha isso como é um ganho de eficiência, uma geração de valor. A gente está falando de mais de 271 mil metros quadrados ociosos que passarão a ser utilizados para gerar mais receita a esses ativos e, consequentemente, valor aos acionistas. Temos uma questão muito importante aqui, totalmente em linha com o mercado e com o futuro que o mercado financeiro vem trilhando, que seria aí evitar, né, a geração de 14 mil toneladas por ano de CO2. Acho que esse é um ponto muito interessante, esse é um ponto que gera valor aos acionistas, aos ativos também, e mais de 15 mil residências poderiam ser atendidas. Enfim, acho que aqui a ideia é demonstrar qual o potencial dessas áreas ociosas. Aqui o pessoal ele demonstra quais seriam, né? Enfim, quais seriam os benefícios que poderiam ser trazidos aí aos acionistas. A criação de nova receita. Enfim, eu acho que isso aqui é o mais palpável, né? É o mais evidente, uma vez que passa a explorar a área ociosa, como eu já mencionei diversas vezes. O posicionamento do ativo. A gente tem um ativo que está mais em linha com o ISD, que evita a emissão de CO2, que gera energia limpa, enfim, eu entendo que tem um posicionamento mais atrativo, tanto para alocação aí de empresas grandes, de multinacionais que visam diminuir o impacto que elas causam ao meio ambiente, enfim, e isso consequentemente também aumenta o valor intrínseco desses ativos. E aqui uma otimização do custo condominial. Enfim, acho que também é importante porque isso é um benefício para os inquilinos ou para os futuros inquilinos. Isso, consequentemente, é um critério de desempate, ali, é um critério de reposicionamento desses ativos muito interessante. Passando aqui para o último ponto, para o ponto 4, né, a pauta 4, trazida aí na consulta formal pelo BTLG, seria a possibilidade do fundo investir em fundos geridos ou administrados pelo próprio BTG Pactual em até 30% do PL. Aqui está em linha tanto com a possibilidade, né, de constituição desse fundo que a gente tratou aqui para a exploração dessas áreas ociosas, bem como em linha com a possibilidade de incorporação do BLCP e do VVPR 11, que inclusive, pessoal, já tratei no outro vídeo, eu vou deixar aqui no card, caso vocês queiram ter um pouco mais de detalhes aí e dar minha opinião, enfim, acerca dessa incorporação do BLCP e do VVPR pelo BTLG. Mas essa pauta aqui em específico, essa pauta 4 de aumento aí em até 30% do PL, também beneficia essa possibilidade de incorporação. Por quê? Porque o BLCP e o VVPR já são administrados, não geridos, mas já são administrados pelo BTG. Então, de toda forma, a aprovação desse item específico seria interessante para viabilizar os outros itens trazidos para aprovação, que seria a incorporação aí do BLCP e do VVPR. Pessoal, para encerrar, lembrando que isso não é uma recomendação, eu não quero de nenhuma maneira determinar o voto de cotistas, mas eu, como cotista, gostei muito da ideia, vejo que isso está totalmente em linha com a gestão ativa, enfim, eu vejo que é um desenvolvimento muito interessante aí para o mercado como um todo de fundo imobiliário, é uma ideia fora da caixa, que visa gerar muito valor aos cotistas. Eu, particularmente, sou a favor, eu vou votar positivamente, mas isso não é nenhuma recomendação. Eu quero que cada um de vocês estude, tenha esse vídeo aqui como base e que votem independentemente da minha posição. É importante lembrar, pessoal, um ponto que eu quero chamar muita atenção é que hoje em dia está muito difícil esses fundos conseguirem investir o capital a uma taxa de retorno tão interessante quanto essa proposta nesse novo modelo de negócio. Então, pensem com carinho,
avaliem com profundidade e façam o seu voto. Essa consulta formal ela vai até o dia 8 de agosto de 2022, o resultado sai lá no dia 15. Então fiquem atentos, qualquer dúvida, procurem o RI do BTLG e entendam lá quais são as formas de participar dessa consulta formal. Se eu não me engano, existem através de e-mail, através da consulta digital, que todos os cotistas recebem por e-mail também, e através de carta direcionada direto ao escritório do BTG Pactual. Dito isso, pessoal, encerro por aqui. Agradeço aí se vocês acompanharam, agradeço aos que acompanharam esse vídeo até o final. Comentem aí, dê qualquer feedback, enfim, vocês são a favor dessa aprovação ou não? Vocês veem isso como uma geração de valor? Ou vocês acham que o fundo está aí tomando riscos que não deveria? Comentem aqui. Agradeço demais aí pela audiência. E obrigado, pessoal. Curtem, compartilham, ajude aí o canal a crescer. E muito, muito, muito obrigado aí. Eu volto amanhã com um novo vídeo. Valeu!